Olá, boa noite, meninas e meninos também. Bem-vindos então aqui a mais um vídeo. Já estou aqui outra vez a falar de outro tema. Hoje o tema que eu venho falar é um tema que é assim polémico no mundo da maquilhagem. Acho que já todas nós pelo menos um dia tivemos as nossas dúvidas acerca disso. Nem sempre é fácil. E de que é que eu estou a falar? Estou a falar de escolhermos a base ideal. Pois é. Tenho a certeza que já todas nós tivemos dificuldade em escolher a nossa base ideal. Eu não vou falar de como escolher a base ideal, mas ao contrário, eu vou falar dos erros mais comuns na escolha de uma base. Talvez se identificarmos o erro, mais facilmente a próxima vez não iremos cometer e irá nos ser mais fácil chegarmos à nossa base perfeita. Então, primeiro erro muito comum é aquelas pessoas que estão sempre com pressa, que chegam à loja e nem sequer experimentam a base. Olham para o fresquinho e pensam, isto é mais ou menos o meu tom, bora vamos levar. Chegam a casa e claro, é uma desgraça. Ou porque o tom é diferente, ou porque não é adequado à pele. E isto porquê? Porque obviamente aquilo que vemos na embalagem não corresponde à realidade, porque cada pele reage de forma diferente. O que nós vemos na embalagem às vezes não corresponde nada ao produto em si. Então, o primeiro erro é não experimentar a base. Portanto, meninas, quando forem a uma loja para comprar uma base, vão com tempo, experimentem-na. Segundo erro, também muito comum, e este vê-se mesmo muito, se vocês já foram a uma loja de maquilhagem, certamente que ou já fizeram ou já viram, que é vocês chegarem e quando a menina até se calhar vos pergunta se querem experimentar a base do rosto, vocês dizem que não. Ou seja, o segundo erro é não experimentar a base no rosto. As pessoas vão à loja e o que é que se vê? Ou experimentam na parte interna do braço, ou experimentam nas costas da mão e pronto. E acham que a tonalidade até está boa, mais ou menos se parece, então é esse o tom da vossa pele. Mentira. Mentira porque se nós colocarmos tanto a parte interna do braço como a costa da nossa mão perto do nosso rosto, o tom não é o mesmo. Porque diferentes partes do corpo, diferentes tonalidades. Ou porque esta parte normalmente tem muito menos contacto com o sol, apanha muito menos sol. Enquanto esta está muito mais exposta. Já ao nosso rosto, há pessoas que até usam o fator de proteção 50 e o rosto é muito branquinho. Outras que, ao contrário, bronzeiam bastante o rosto. Então, porquê é que vamos experimentar a base aqui ou aqui, quando nós vamos usá-la no rosto? Então, o ideal é mesmo chegarmos à loja, irmos com tempo, experimentarmos a base no rosto. E onde? Se não pudermos experimentar a base no rosto, pelo menos que experimentemos nesta zona da mandíbula. E porquê é que eu falei isto de se pelo menos não pudermos experimentar a base em todo o rosto? Porque o ideal seria mesmo experimentarmos a base em todo o rosto. Isto porquê? Porque um outro erro é as pessoas apenas experimentarem a base dentro da loja com a luz da loja. Isto é errado. As luzes da loja, as luzes que estão dentro de uma loja não têm nada a ver com a luz natural. É por isso que o ideal até seria colocarmos a base no rosto todo, irmos à rua, ou só aqui, mas pronto, uma questão de não irmos multicolor, irmos à rua e vermos a luz natural, como é que a base fica na luz natural. E outro erro também, para além de não irmos de não experimentarmos a base no local certo, não irmos à rua, ainda é de, até se formos à rua, olharmos e voltarmos para dentro e acharmos que aquela é a nossa base ideal. Está errado. Está errado porquê? Tenho a certeza que algumas de vocês já experienciaram isto. Colocarem a base no rosto, fazerem a vossa maquilhagem, até estar tudo muito bonito, tudo muito bem. Passado umas horas vocês olham ao espelho e parece uma desgraça.
parece que estão com a pele super pesada, escura, parece que têm algo estranho no rosto, parece que a maquilhagem modificou. Pronto, não é impressão vossa. Isso aconteceu mesmo. Isso acontece porquê? Porque algumas bases, se não forem adequadas à nossa pele, tendem a oxidar. Certos produtos, isso acontece. Por isso é que é muito importante que, para além de experimentarmos a pele, a base no rosto, irmos à luz solar, devemos até passear com ela. Irmos, por exemplo, chegarmos a um shopping, colocarmos a base, irmos à loja de maquilhagem, colocamos a base, depois vamos fazer as nossas coisas que temos para fazer, vamos novamente à rua, isto já depois de 1 a 2 horas, e observar como é que a base está no rosto. Se ela realmente ainda continua, ainda é realmente o nosso tom, porque algumas bases, devido a oxidarem, tornam o nosso rosto alaranjado. E obviamente que vai nos pesar no rosto e é um dinheiro mal investido. Outro dos erros muito frequentes é não conhecer o nosso tipo de pele. Isto vai um pouco em contra aquilo que eu falei no vídeo anterior, por isso se tiverem alguma dúvida quanto ao vosso tipo de pele, vão e vejam. Porquê? Porque é muito importante. Porque às vezes a base, até a nossa base ideal, até o tom da base até é o tom ideal, até fica perfeitamente bem no nosso tom, é mesmo a base que nós procurávamos em termos de tonalidade. Contudo, nós colocamos a base e passado algum tempo, ou a base desaparece completamente, ou então temos a sensação da base a escamar. Isto acontece porquê? Porque nem todas as bases são adequadas ao nosso tipo de pele. Ou seja, por exemplo, se nós colocarmos uma base matificante numa pele seca, obviamente que vai escamar. Porquê? Porque a base matificante ou a base oil free, como o próprio nome diz, não tem óleos. Ou seja, para uma pele seca ou tendência a seca, obviamente que não vai ser a base ideal, que vai obviamente fazer esse tipo, vai escamar ou vai fazer outro tipo de reação, tal e qual como uma base, por exemplo, hidratante, colocada numa pele oleosa, vai obviamente parecer que vocês colocaram assim um balde de óleo no vosso rosto e nem se vão sentir confortáveis, como se estivessem a colar. Às vezes aquela sensação que nós temos quando colocamos uma base parece que fica a colar, se calhar é demasiado hidratante para o nosso rosto. Ou seja, isto quer dizer que bases, peles secas não são ideais para bases oil free ou matificantes, assim como peles oleosas não são adequadas para bases hidratantes, que possuem muito óleo. Pronto, então mais um erro da maquilhagem. Assim como, por exemplo, outra dica que eu vos quero dar, texturas muito grossas. Às vezes as pessoas que têm a pele oleosa querem muito esconder as imperfeições dos poros e usam bases de grande cobertura. Isso pode-se usar se houver uma grande preparação, por exemplo um bom primer, ou depois selar bem a pele, isso até se pode conseguir. Mas, normalmente, uma base de grande cobertura numa pele muito oleosa vai fazer com que os poros se notem ainda mais. Vão perceber? Normalmente, peles oleosas têm texturas mais finas. Mas pronto, isso depois é um outro tema. Outro erro também que se comete muito na escolha de uma base é não saber identificar a nossa tez. Isto porquê? Porque existem bases mais rosadas e bases mais amareladas. Isto tem a ver com a nossa tez. Existem 2 tipos de tez e é mesmo isso. Existe a tez mais amarelada e a tez mais rosada. Atrevo-me a dizer que em Portugal a maior parte de nós temos uma tez amarelada, isto devido ao clima. As tez mais rosadas são mais as nórdicas ou países de leste, que têm mais esse tipo de pele. Mas claro que há sempre exceções. E como é que nós identificamos a nossa tez? A nossa tez, o nosso tipo de...
de tez identifica-se da seguinte forma. Uma tez mais amarelada é uma tez que, por exemplo, que quando vai à praia, até temos a tendência de ficar logo mais douradinhos, em vez de ficarmos avermelhados. Se virmos as nossas veias são mais esverdeadas. Normalmente quem é mais amarelado, quem tem a tez amarela, são pessoas que tendem a ficar muito bem de vermelhos ou mesmo de amarelos. E pronto, esta é a característica de quem tem tez amarelada. Por exemplo, a minha tez, eu não sei se consegue ver bem aqui no vídeo, mas há pessoas que é mesmo muito nítido que têm a tez amarelada, como por exemplo eu. Eu não tenho nada de rosado, consegue-se ver logo que eu tenho uma tez amarelada. Contudo, não é sempre assim tão fácil de identificar. Depois, ao contrário, quem tem a tez mais rosada, normalmente são mais as pessoas mais dos países de leste ou nórdicos, mas há exceções, obviamente que em Portugal também há pessoas com tez mais rosada, e são as pessoas normalmente que vão à praia e ficam muito vermelhas, em vez de ficarem assim com aquele tonzinho, ficam mesmo muito vermelhas, ou então que se observarmos as veias são muito mais azuladas. São pessoas que ficam muito melhores com tons frios, como por exemplo o azul. E são as pessoas de tez rosada. E existem bases, esses dois grandes grupos que para tez amarelada ou tez rosada, o que também é uma coisa muito importante de saber quando se vai escolher a nossa base ideal. E pronto, e a seguir a todos estes erros vem um assim que eu não consigo bem entender, porque acho que já todas nós devíamos ter a consciência. Claro que assim, gostos não se discutem, mas na minha opinião, a base, um erro que se comete é querer que a base modifique o tom do nosso rosto. E a base não serve para modificar o tom do nosso rosto. A base serve para esconder imperfeições, para ficar homogéneo, para ficar em sintonia com o nosso tom natural. Porque se vocês querem, há pessoas... Normalmente, quando este erro ocorre, as pessoas querem sempre ficar com um tom mais moreno, normalmente. Mas também há quem queira ficar com o tom de pele mais claro. Mas é assim, se vocês querem esse efeito, não é através da base, é através dos pós, dos blushes. Esse tipo de produtos é que servem para nos dar um tom diferente à pele. A base é para esconder imperfeições e para ser exatamente o nosso tom de pele. E depois, o último erro é para aquelas pessoas que utilizam a base tipo máscara. Não façam isso. A base não é só para ser utilizada no rosto. A base é para se fundir também com a pele do pescoço, para não ficar... E aqui nas orelhas também. Não se esqueçam das orelhas. Porque se tirarem fotografias, vão ver que se vai notar a diferença. A base deve vir até ao pescoço. Não deve fazer mesmo só aquele efeito. E assim como deve ser também muito bem colocada nas raízes do nosso... Deve vir um bocadinho dentro das raízes para que não se note o efeito máscara. E pronto, estes são os erros, os maiores... Depois haverá outros com certeza, mas estes são os maiores erros na escolha de uma base. Espero, olha, que vocês tenham gostado, que vos tenha trazido alguma informação nova. E pronto, olha, se ainda não viram o meu outro vídeo, o meu primeiro vídeo, vejam acerca dos tipos de pele, porque também é muito importante para este tema da escolha da base. Deixem-me os vossos comentários e pronto, até breve. Beijinho!